Vez estamos aqui no Hospital do Dente, na Odontotop. E hoje, nesta semana, claro, no Odontotop Hospital do Dente Responde, nós vamos conversar com a doutora Amanda Goulart. E o assunto, é claro, odontopediatria, porque nós estamos no mês de outubro, o mês da criança. Tudo bem, doutora Amanda? O que que nós podemos começar? É claro, cumprimentando os nossos ouvintes e telespectadores e já falando um pouco sobre odontopediatria. Bom dia a todos, bom dia Francisco. Bom, hoje a gente vai falar sobre odontopediatria, né? Como a gente está entrando no assunto do mês das crianças. E hoje o assunto, então, vai ser como iniciar, né, a criança, o adolescente e o bebê a introduzir ele no meio da odontologia, como os cuidados bucais. Doutora Amanda, a criança, ela começa a ter, né, aquele processo da gengiva inchar e coçar e tal, e já começa a nascer os primeiros dentinhos. E a partir de quando esta criança já começa a fazer os tratamentos dentários? Bom, né? É nesse primeiro ano de vida, que é esse incômodo que a criança tem, do inchaço, do dentinho, da febre, é aí que tem que entrar, procurar o dentista ou o odontopediatra. A gente já vê ali se tá correto os dentinhos, se tá os dois iniciais, né? Já nascendo, se tem todos ali. E é no primeiro ano de vida ali, dos 6 meses, 8, que começam os primeiros dentinhos a nascerem. Então, o processo já começa bem cedinho, né? Não é todas as famílias, a gente sabe, mas tem uma grande maioria que já se preocupa, né, com a arcada dentária desta futura pessoa que, né, vai precisar bastante. E a saúde bucal é muito importante desde os princípios, né, da natividade das crianças. Isso. Nesses últimos anos, a gente tem uma melhora, né, na saúde do corpo inteiro e principalmente bucal. Os pais têm procurado mais os dentistas e, e tem, como é que eu posso falar? Eles têm procurado e têm entendido mais, né, com a internet também nesses últimos anos. A gente tem mais acesso a saber quando que precisa, o que que precisa, né? E tem mais dentistas também, né? Tem clínicas mais especializadas para poder explicar direitinho o que está acontecendo, porque essas são os primeiros anos de vida, são a fase inicial, né? O principal, assim, para saber se tem o desenvolvimento correto da face da criança, se o osso está expandindo adequadamente, porque isso no inicial vai afetar lá na frente, né? Na criança. Até porque a formação dentária, né, ela leva quanto tempo depois que a criança começa a desenvolver e já começa a nascer os dentinhos? Olha, até nascer todos os dentes ali, a gente vai até a fase da adolescência, né? Claro, ainda depois tem a função do que a gente chama do siso, né? Que vai até a fase ali adulta, né? Até nascer, mas ali o principal, os dentes principais vai até a fase da adolescência, ali depende dos 12 a 14 anos ali para nascer todos os dentes. O tratamento dentário de uma criança é porque muitas vezes o dentinho cai, né? E quando o dentinho cai, ele volta automaticamente nas primeiras vezes, né? E depois aí sim já começa um tratamento mais eficaz e mais eficiente também para que essa criança tenha uma arcada dentária perfeita. Isso. É muito importante que às vezes acontece alguma coisa, a criança brinca, às vezes cai e acaba caindo o dentinho de leite antes do tempo adequado. Aí por isso que é muito importante acompanhar o dentista, porque se acontece isso, a gente faz um tratamento para manter aquele espaço, porque todo mundo, criança e adulto, tá sempre em movimentação, os dentes. São pequenas movimentações, mas sempre tá, né? Então é bem importante levar essa criança no dentista para poder manter o espaço para quando vir o dente permanente, ter o espaço dele adequado dentro da arcada dentária. E o que acontece quando há um acidente com uma criança e ela fratura, por exemplo, a gengiva e tal, quebra alguns dentes? O que que acontece daí com
este tratamento da criança? Bom, a gente avalia a idade da criança, qual a gravidade da fratura, né? Se for na gengiva, se teve um corte ali mais profundo, é só fazer uma sutura e manter, né, regular ali as primeiras semanas, indo no dentista para ver se tá adequado ali. Mas se tem uma fratura dentária, depende de cada caso, né? Às vezes faz somente uma restauração, é praticamente os mesmos tratamentos que a gente faz na pessoa na fase adulta, na fase da adolescência ali. Mas faz uma restauração, ou se acaba tendo que extrair o dentinho de leite e coloca um manentedor de espaço para poder manter tudo no lugar, né? E o tratamento realmente dentário, para te ver a perfeição, né, dos dentes, aí para uso de aparelho, enfim, a partir de que idade que já se começa a fazer esses tratamentos? A gente começa a avaliar a criança ali a partir dos 10 a 12 anos para ver se todos os dentinhos de leite já caíram, se os dentes permanentes estão adequados, se não tem nenhuma cárie, se a criança tem o hábito de da escovação dentária, de passar o fio dental. Dos 10 aos 12 anos a gente fica ali cuidando para ver, né, acompanhando para ver se está tudo certo, para a partir dos 11, 12 anos começar então a encaminhar para o ortodontista e começar esse tratamento. Caso, tem alguns casos que se os pais não levaram, ou quando são bebês, ali nos primeiros anos de vida, ali dos 5 anos, e não, ou acaso, né, levou e não foi detectado que não teve expansão corretamente dos dentes, né, da arcada, aí sim começa antes o tratamento, uns 6, 7 anos por aí. Para daí começa o expansor, para depois, quando chegar nos 11, 12 anos, conseguir colocar o aparelho convencional dele. A cárie, ela começa a partir de que idade, doutora? A cárie, na verdade, quando tiver o primeiro dentinho, os pais já têm que ficar alerta, sempre escovar. Assim, o bebê, a gente não usa pasta de dente. A gente pode pegar um lencinho, umedecer com água e ir passando ali com o próprio dedo. Depois, ali de um aninho e meio, 2 anos ali que já tem mais dentinhos, aí sim pode pegar uma escova. Aquele tem na farmácia, em mercados, um dedal que coloca ali, aquele lá não é bom usar, tá? É bom comprar uma escova de dente mesmo, bem macia, e usar nesses 2 primeiros anos pasta de dente sem flúor. Tá? Diferente dos que a gente usa, né? Depois ali dos 2 anos, pode começar a usar daí pasta de dente com flúor. Colocar bem pequenininho, um grãozinho de arroz, pasta na escova e começar a escovação. O Odontotop responde e tira suas dúvidas também, né? E eu estou falando com a doutora Amanda Goulart, aqui da Odontotop, Hospital do Dente, Cruz Alta, né, gente? Cruz Alta, mas também o pessoal atende aí em Ibirupá e também em Não Me Toque. E o que mais pode se falar sobre a odontopediatria, doutora? Olha, os pais, né, a gente começou a entender que agora que eles começam desde pequenininho, tem o pré-natal que a mãe faz quando tá grávida. É importante também ir no odontopediatra, porque daí o odontopediatra vai introduzir todo esse conhecimento, explicar tudo bem certinho, como iniciar a fase de escovação, de ver se os dentinhos estão corretos. Às vezes o bebê tá um pouco incomodado, a mãe não entende, é o primeiro dentinho nascendo. Então é bem importante incluir o odontopediatra no pré-natal da mãe, que daí ele vai explicar e a mãe vai estar mais tranquila, né? Vai ter o conhecimento para quando começar a fase dos dentinhos do bebê. E é isso. Doutora Amanda, e me diz uma coisa assim, ó, tem muitas crianças que a gente vê, né? Até a gente vê a pessoa adulta muitas vezes com o dente para frente, acavalados e tal. E esse tratamento, então, para corrigir, tem que ser, é melhor fazer enquanto criança, né? Exatamente. A pessoa, o adulto que tem o dente mais acavalado, que tem uma mordida cruzada, isso pode ter sido corrigido lá na infância. Na infância, o odontopediatra ele ia ter detectado ali que ele não tem o espaço ali adequado e poderia ter colocado um aparelho que aumentasse para quando chegasse na fase adulta, estaria os dentinhos corretos. Daí
o expansor e depois o aparelho ortodôntico, para quando chegar na fase adulta já tá tudo correto daí. Tá certo, doutora Amanda. Nós estamos na Semana da Criança, ou no mês da criança, como queiram, né? Outubro é o mês da criança, é o Outubro Rosa também, né? Que muita gente tem que se preocupar com o câncer da mama e fazer os preventivos, né? Mas, neste mês, a Odontotop, o Hospital do Dente, está com um sorteio dirigido exclusivamente para as crianças, né? E não precisa ser cliente do Hospital do Dente. Basta chegar aqui na Presidente Vargas, 880, se não me engano, né? E fazer ali um desenho com o tema Hospital do Dente. E segunda-feira teremos, então, sorteio desse kit que hoje está fazendo sucesso, né? Que é o estojo com lápis e canetas para fazer desenhos. Isso é muito importante. Fala um pouco sobre esse sorteio também, doutora Amanda. Então, como o Francisco falou, não precisa ser cliente da Odontotop, é só chegar aqui, conversar com as meninas, com as secretárias da Ludmila ou a Tawane, que sempre estão ali na frente, pedir a folha, que a folha ela vem com o cabeçalho explicando como funciona o sorteio, quais dias, até que dia tem que entregar, que vai ser dia 11, cai no sábado, né? Então seria até o dia 11 para entregar esse desenho. Pode levar para casa, dá para sua criança fazer o desenho. O desenho tem que ser relacionado ao Hospital do Dente, ao dente, à saúde bucal, né? E trazer para nós até o dia 11, que dia 13 vai ocorrer o sorteio. Todo mundo do Hospital do Dente achou melhor fazer um sorteio de um kit, de canetinha, de lápis, que é uma coisa boa para criança, né? Começa a desenhar, essa fase assim eles gostam bastante. E esse mês da criança também, ele movimentou o Hospital do Dente, né? Está movimentando. Ontem ainda a gente estava aqui e observou que tinha muitas crianças das escolas visitando aqui o Hospital do Dente e muitas sendo avaliadas também pelas profissionais aqui da Odontotop. É muito importante. Ontem a escola, então, ela foi convidada, né? Aí eles, para fazer a prevenção, né? Para fazer a avaliação e para mostrar como funciona uma clínica odontológica, porque a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Então muitas crianças não têm a oportunidade de vir na clínica no dia a dia, então por isso que é muito importante trazer eles aqui, mostrar como funciona, mostrar que é bem tranquilo, que o dentista não não tem nada demais, assim, nada para ter medo, que é bem tranquilo, não é nem um bicho-papão, é bem importante, porque daí a criança perde aquele receio, vê o quanto é legal, eles desenharam, eles brincaram, fizeram a demonstração de como a escovação correta, o uso do fio dental. Tivemos a participação do dentinho também, que eles adoram sempre. Então é muito importante, né? Porque a criança, tudo que a gente aprende desde pequenininho, a gente leva pra vida, né? Então tudo que eles aprenderam, a escovação correta, a passar o fio dental, eles vão pegar esse hábito e quando chegar na fase adulta vão ter bem menos problemas, né? Na saúde bucal. Inclusive eu acompanhei o Davi, o menino estava do meu lado ali, e ele disse, estou com um pressentimento ruim, não sei o que vai acontecer lá no consultório. E em seguida chamaram ele estava bem nervoso, né? E voltou bem feliz de lá de dentro. Que bacana ver as crianças felizes, né, doutora? E no mês da criança, a Odontotop realmente ela demonstra não só a sua capacidade em tratamento dentário da saúde bucal, mas também no social, participando dentro da sua comunidade, como a gente viu agora na Semana Farroupilha, agora também aí no Dia da Criança, enfim. Então, a Odontotop, ela participa da comunidade e isso é muito importante, né, doutora Amanda? É muito importante, né, porque a gente estando dentro da comunidade, indo nas ações, fazendo ações também, né? O pessoal, além de conhecer os nossos tratamentos, além de tudo, o importante a mais é explicar sobre a importância da saúde bucal, né? Que é por isso que a gente faz a faculdade, por isso que o que a gente aprende lá, que o mais importante não só de
pegar o paciente, colocar na cadeira, fazer o que tem que fazer e sair. O importante é ter a comunicação com aquela pessoa, né? Somos todos seres humanos, né? Todos temos problemas, todos temos toda uma função, família, né? Então é muito importante a Odontotop estar no meio ali para saber que somos uma família, estamos na comunidade, né? Não apenas prestadores de serviços, né? Mas que somos todos unidos, estarem juntos. Tá certo. Doutora Amanda, para nós finalizarmos então, a gente acompanha sempre a limpeza, né? A limpeza na arcada dentária. E desde que idade, já que nós estamos falando em criança, em odontopediatria, desde que idade, né? E de quanto em quanto tempo precisa se fazer a limpeza? A limpeza é tudo. Para começar, é tudo desde que não nasceu os primeiros dentinhos, tá? Do bebê. Então, já pode levar no dentista, que o dentista já consegue fazer a limpeza dos dentinhos. Então, a gente sempre aconselha, assim, né, a cada 6 meses. Bebê, criança, adolescente e adulto, sempre a cada 6 meses indo no dentista, porque a gente não faz somente a limpeza, a gente avalia se tem alguma carizinha, como é que tá a saúde gengival também da criança. Criança coloca muito brinca muito com terra, coloca a mão muito na boca, então a gente consegue detectar se tem alguma coisa, aquela doença do pé, mão, boca, a gente consegue detectar também. Então é muito importante, desde o primeiro dentinho e a cada 6 meses ir no dentista fazer acompanhamento. As pessoas muitas vezes, né, não sentem desconforto, não sentem dor e acham que está tudo bem, né? Inclusive eu acompanhei um caso que a pessoa veio para fazer a limpeza e acabou fazendo um tratamento de canal e ainda fez uma obturação. Então, quer dizer, 6 em 6 meses você está fazendo aí uma prevenção, né, doutora? Exatamente. É muito importante essa prevenção, porque a cárie, ela não te dá dor quando ela inicia, tá? Ela não tem sintomatologia de dor. Então, é muito importante, porque a gente acha que a cárie é somente... Tu olhou no espelho, tem um escurecimento no dente. Não, a cárie, os principais passos da cárie é uma manchinha branca. Então, às vezes a gente acha que é alguma coisa do dente e, na verdade, é o início da cárie. E tu não sente dor, não sente sensibilidade, não sente nada. Então, por isso que é importante vir a cada 6 meses, porque quando a gente faz a avaliação, faz a limpeza, a gente consegue ver todos os lados do dente e consegue ver se tem alguma manchinha, se tem o início da cárie. Tá certo. Odontotop, o Hospital do Dente responde. Obrigado, doutora Amanda Goulart, e até uma próxima. Obrigada, um beijo a todos, um abraço e até a próxima.